Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre a natureza de Deus e a natureza do mundo. Não se mudam os desígnios de Deus, mas o mundo também não muda. Nós temos que caminhar no meio disto. Deus é sempre bom, quer sempre o bem, vai sempre agir pela verdade. E Ele é poderoso, todo-poderoso. Ele tem a força que pode fazer tudo, mas Ele não passa por cima da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, mas também não passa por cima da sua justiça. Precisamos entender a natureza de Deus, mas também precisamos estar atentos e alertas para entendermos a natureza do mundo. O mundo não muda. Satanás tem os seus desígnios e suas vontades, nós não devemos ignorar, mas nós estamos no mundo que está posto no maligno e precisamos entender isto. O trabalho do discipulado é tirar uma pessoa do mundo e trazê-la para o reino de Deus, respeitando o seu livre-arbítrio, lutando contra Satanás, mas dependendo de Deus, buscando a Deus, contando com Deus. Ninguém vai conseguir fazer um discípulo só de conversa. Com a nossa capacidade, com a nossa habilidade, nós não conseguimos fazer uma cartilha para o discípulo. Cada pessoa é diferente. Nós temos a Bíblia, mas não vamos conseguir fazer uma cartilha. Se a pessoa disser isso, você diz aquilo, tem que ensinar isso, fazer aquilo. Existem princípios bíblicos, mas cada pessoa é diferente e tem que ser ensinada de uma forma específica, de uma forma diferente da outra. Mas ninguém deve ignorar que Satanás vai tentar atrapalhar isso tudo. Quando você está conversando com um discípulo, vê um bêbado de lá, um cracudo, ou um carro que passa acelerando e ameaçando vocês para tentar distrair a conversa. Isso vai sempre acontecer e nós temos que estar atentos. Você está discipulando alguém que está com o celular ligado, aí naquela hora o celular toca, é alguém, um amigo, um parente, a mãe do discípulo, para atrapalhar, é usado pelo inimigo. O assunto pode ser qualquer, mas é uma atuação do inimigo para distrair a pessoa de prestar atenção no que você está falando. Aí se a mãe traz um recado que é considerado urgente, o discípulo vai ficar sem jeito. Peraí, tal, não sei o que, minha mãe ligou, eu tenho que atender. A gente continua a conversa depois. Você já sabe o que vai acontecer. Deu trégua para o inimigo, ele vai bombardear a cabeça do discípulo com outros assuntos para tentar atrapalhar aquilo que você estava transmitindo para ele. Nós temos que estar atentos a isso tudo. O que vai acontecer depende muito de circunstâncias, mas depende de atuação do inimigo e depende de atuação de Deus. O livre-arbítrio vai sempre funcionar. Você não impõe uma coisa sobre o discípulo, você não obriga o discípulo. Não conseguimos, não é para ser assim. Não é dessa maneira que Deus faz, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas nós temos que contar também com o poder de Deus em atuar na natureza, em fazer coisas acontecerem, em mover as circunstâncias. Se você está conversando com alguém que há um certo impedimento na hora, você estando em oração, Deus vai agir, fazer alguma coisa acontecer para salvar aquele ambiente, salvar aquela oportunidade. Você entende? Nós precisamos contar com milagres de Deus dirigindo as circunstâncias. Você, por exemplo, tenta ligar para uma pessoa, o discípulo está com o celular desligado e você não sabe o que fazer, aí você ora a Deus e por uma coincidência você vai passar num lugar e encontra com ele.
ou com ela. E Deus está dirigindo. Ninguém vai conseguir discipular sem a intervenção sobrenatural de Deus. Nós precisamos contar com isto. Deus estabelece seus desígnios, que são eternos, é Deus da bondade, mas respeitando o livre-arbítrio do homem. No entanto, Deus não desiste, é capaz de protelar a sua volta, isso mesmo. Por causa de uma pessoa, Deus adia a volta de Jesus por amor àquela pessoa. Deus faz outras circunstâncias acontecerem na vida de uma pessoa que está querendo desistir. Um determinado irmão entende a vontade de Deus, mas ele é atraído por outro lado e resvala e sai para lá, para outro lado, e aí Deus cerca o caminho dele. Nós temos profecias na Bíblia dessa maneira. Lá em Oséias, por exemplo, Deus dizendo: olha, eu não vou impedir o seu livre-arbítrio. Você, minha mulher, foi acostumada na prostituição, eu sabia disto, mas eu amei você. E eu me previno você e cerco as circunstâncias, mas eu não posso mudar seu livre-arbítrio. Se você quer voltar para o pecado, eu vou ficar triste, mas eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para impedir você de voltar para o pecado. Eu vou cercar o seu caminho. Interessante como Deus faz as coisas acontecerem. Ele não pode ir contra a natureza dele, segurar você, impedir você de pecar. Quando você quer pecar, dizem que fogo, morro acima, ninguém segura. Água, morro abaixo, ninguém segura. E a pessoa que quer pecar, também ninguém segura. Quando a pessoa quer pecar, ela acaba e vai resvalar para o pecado. Deus não pode impedir, mas ele também não se cala, porque ele não desiste. Deus não desiste. Nós temos que entender a natureza de Deus e trabalharmos junto com Deus. Não desista de ninguém. Mas a pessoa já disse que não quer nada com o Senhor. Ela disse, mas ela é mutável. Deus não, mas a pessoa pode se arrepender daquilo. Então não desista dessa pessoa. Não fique perdendo muito tempo com ela, mas não desista. Não deixe de orar. E quando puder e tiver oportunidades, vá até essa pessoa mostrando amor. Em algum momento ela vai voltar. Deus é maravilhoso e Ele nos ensina essa maneira de trabalhar, de servir. Você poderia pensar o seguinte: esse cara não merece nada, eu já dei 3 oportunidades a ele, ele não quis, jogou fora, também eu não quero saber dele mais, eu vou largá-lo de vez e não vou mais me interessar por ele. Não, não e não. Você tem que perdoar 70 vezes 7. E você tem que perdoar, não desista, insista. É maravilhoso a gente ver o resultado da perseverança, da insistência, da continuidade, a fé que não desiste, não volta atrás e persevera. A gente lá no finzinho pode ganhar um fruto, que coisa linda, a gente ver um fruto da persistência, da perseverança. Portanto, se você está discipulando alguém ou querendo discipular alguém, invista amor, tempo, dedicação. Não desista nunca, mesmo que a pessoa esmoreça, desanime, queira fugir. Você tem que entender que Satanás vai fazer isso acontecer. Satanás vai enviar muita gente, muitos assuntos, muitas coisas pela internet para essa pessoa, para distrair a sua mente e afastá-la de você e de Deus. Mas como Deus não desiste, você também não desista. E ame essa pessoa, de vez em quando faça ela sentir que você continua de braços abertos esperando, que você continua amando e querendo essa pessoa de volta, entendeu? Não desista, porque Deus não desiste,
Mas não seja ingênuo de pensar que Satanás também vai desistir. Ele vai insistir. Quando Satanás passou 40 dias tentando Jesus depois do batismo, no final ele jogou as 3 tentações que ele considerava mais fortes para tentar derrubar Jesus. Não conseguiu. E Jesus saiu vencedor. Mas Satanás não desistiu. Ele se afastou até momento oportuno. O inimigo vai sempre querer atrapalhar as pessoas, querer afastar as pessoas de você, querer desanimar você, ou fazer você ficar com raiva e desprezar. Meu irmão, seja perseverante, não desanime, não desista de ninguém, ame até o fim. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Ame as pessoas, não desista, insista, persista, continue com Deus, ore a Deus, peça a Deus milagres, mas não ache que o inimigo vai ser ingênuo. Então, entendendo essas coisas, programe tudo que você vai fazer e faça de acordo com a vontade de Deus, mas sem desanimar, sem desistir. Use a sua fé para persistir.